Fala galera, está começando mais um BIMcast, o seu podcast de BIM e tecnologias. Aqui comigo, meus amigos e sócios. Fala Marlinho, tranquilidade? Beleza, tranquilo. Fala Perdiga, na escuta? Tranquilo, beleza? Tô gaguejando na hora de cumprimentar os caras, tá osso, hein? E aí, Rodrigão, de boas? Tudo bem, Elias? Tranquilo. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, galera, a gente vai dar um link aqui, né? De acordo com quem assistiu o nosso último podcast, já vai entender muito bem do que a gente já está falando. É interessante, importante que antes de ouvir esse podcast, ouça o anterior a esse, porque tem uma boa ligação e é uma continuação do assunto praticamente, só que entrando agora num universo mais BIM, digamos assim, com um conceito da cidade inteligente associado. Bom, a gente conversou bastante sobre BIM, falamos sobre os diferentes Ds que tem dentro do BIM, o que é o 1, 2, 3 e lá vai cacetada. Falamos sobre tecnologias e falamos também recentemente sobre sistema de referência geográfica, né? E com base nessa conjunção de informações, a gente chega para o que é hoje o SIM. E o que é o SIM, Marlinho? Fala para nós. O BIM é o Building Information Modeling, né? O SIM é o City Information Modeling. Cara, é assim, ó. Os gamers aí, o pessoal que gosta de jogos vai se identificar, né? Mas não fala nada, tá? Vamos falar sobre o conceito. Estamos te ouvindo bem. Não, beleza, deu uma travada aqui, beleza, vamos continuar. Ó, só uma dica, não fala sobre nada de jogo. Deixa os caras pegar e falar, puta, mano, tem. Mais pra frente a gente revela. Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu diria o seguinte, o SIM, ele é um conceito que abrange a Smart City que nós comentamos no último podcast. Dá para dizer o seguinte, o conceito de Smart City é uma coisa muito mais prática, operacional, tá funcionando, tá rolando, tá rodando, é execução, né? Você está usando o IoT para poder conectar as coisas e o negócio fluir a comunicação. O SIM, ele abrange esse conceito e também o conceito anterior, que é o projeto. Então, basicamente, você vai projetar uma cidade para que ela seja inteligente, com todos os benefícios que acompanham. Gestão pública, transparência, logística e tudo mais. É o que eu diria, resumidamente. Partimos então do princípio, fizemos o BIM dentro de um edifício. Agora pegamos o BIM de todos esses edifícios que pertencem à cidade e agora estamos construindo o SIM. Aí você tem, além disso, você tem as rodovias, as ferrovias, todos os projetos aí de infraestrutura urbana, né? Tudo isso vai caracterizando aí a inteligência de uma cidade, de uma cidade construída e projetada através do conceito City Information Modeling. E aí que a gente começa a analisar o impacto desse conceito dentro do uso da cidade. Falamos de transporte público, falamos de saneamento, falamos de coleta de lixo, por exemplo, tem ruído, tem uma série de fatores aí que entram, né? A galera tá começando a fazer um link aí do, do que a gente tá falando. Ô, Rodrigão, você já comentou, inclusive, num podcast aí passado, sobre um projeto de estrada, né? Que foi desenvolvido um trabalho sobre isso, né? E também a gente entra dentro do SIM com a infraestrutura, com esses projetos de infraestrutura, né? Para fazer essa ligação de rodovias. O que você consegue nos trazer aí sobre isso? Sim, né? O meu Sim, TCC, assim. né? O sim. Para não ficar muito redundante aí. Que nível. No meu TCC, né, na faculdade, a gente fez uma intervenção, né, na verdade, né, uma proposta de uma rotatória, né, ali próximo de Ubatuba, né, ali quando você vai entrar em Ubatuba, e em época, né, de grande movimento, né, final de ano, né, férias, tem uma grande movimentação de carro e lá trava direto, né? Então a gente fez ali uma intervenção ali, né? Uma proposta de uma melhoria naquela rotatória, né? E o software utilizado é um software da Autodesk, né? A gente usou aí o InfraWorks, tá bom?
Só que assim, o InfraWorks, ele acaba, né, você utiliza para você colocar, ele pega o mapa Bing, né, você consegue consultar a região, a topografia da região, e aí com isso você consegue, em cima dela, criar a sua estrada, né, Aham. sua rotatória, suas obras de arte, né, tipo pontes, enfim, e fazer todo um sistema. E dentro dele também tem umas possibilidades para fazer um gerenciamento de tráfego, né? Uma engenharia de tráfego. Estudo de semáforo, velocidade média, né? Velocidade máxima das vias, né? Quantas faixas você vai precisar, né? Então, você consegue fazer esse estudo também, né? Você imputando os dados do software, né? A gente teve que pegar esses dados manualmente, mas, obviamente, em outras cidades um pouco, e algumas smart cities já deve ter, né, algo mais automático, né, que sai, né, porque hoje você tem câmeras, né, na sua, uma simples câmera de monitoramento, ela não, hoje pela Smart City, ela não avalia apenas a questão visual, né, ela avalia também, né, tem ali um robozinho por Frequência de trás, tráfego, né? ela avalia vários outros dados, né, que ali são dados automáticos, né? Que você, dependendo da cidade, você consegue coletar isso pelo site da prefeitura mesmo, né? E, e esse era a experiência que eu tive. Só que assim, ainda eu acho que é um braço, sabe, do SIM, entendeu? Que é a Uhum. parte, Não, é um ainda, braço. É um é um braço. braço ainda. E o SIM eu acho que envolve, assim, muito mais, né? Porque assim, não é só a intervenção ali você consegue realmente modelar, vamos dizer, toda a parte de tráfego da cidade, mas o mais importante é que o SIM, ele entende, por exemplo, pelo, pelo que eu entendo do SIM, né? Se um bairro ele tem uma grande movimentação, por que ela tem essa grande movimentação? O que é que acontece ali? E aí, com isso, o plano diretor da sua cidade pode ser moldado com base nessas informações, né? Perfeito. Então, Atualizado, né? Quero fazer um link atualizado. De aqui. acordo com o crescimento da cidade. Justamente, né? Então toda a parte de tráfego, transporte público, aonde você vai colocar, puta, eu quero fazer um comércio, onde você pode ter esses dados e tipo fazer um estudo de onde seu comércio vai dar certo, entendeu? Então, tipo, eu quero ter um hospital, onde precisa de Fluxo hospital, de então, pessoas, justamente. veículos e tal, essas coisas. Então, assim, é muito mais, né? Então, o plano diretor, eu acho que está assim, é 100% envolvido com o plano diretor da sua cidade. Pelo menos hoje em dia, né, você com as Smart Cities, você consegue obter esses dados e aí formular um plano diretor mais atualizado para fazer uma sim, né, uma cidade aí toda voltada aí para o crescimento real da sua população, né? Ô, Tem Perdi. 3 pontos aqui, rapidinho, Elias. Tem 3 pontos que são o seguinte, ó. Uma Smart City é uma cidade inteligente. As tecnologias IoT são recursos para transformá-la em uma cidade inteligente. O SIM é um conceito utilizado para transformar uma cidade em uma cidade inteligente. Então, meio que tá uma coisa atrelada da outra, né? Tem uma cadeia conceitual, uma hierarquia, SIM, Smart City, os recursos utilizados, né? Para que isso possa ser praticado. O segundo ponto, é importante destacar que o GIS está super envolvido aí, né? O conceito GIS está super envolvido junto. Muitos dizem que o SIM basicamente é BIM mais GIS, né? Basicamente. Que a gente também já gravou um podcast sobre GIS, vocês podem também voltar a resgatar lá o episódio. O link tá aí. E o link está aí. E tem um termo muito usado hoje que é a gamificação. O que é a gamificação? Basicamente é você trazer uma ideia de game nas atividades cotidianas para melhorar o engajamento das pessoas, para as pessoas se engajarem mais, né? E a gente percebe muito isso trabalhando com BIM, com tecnologias. Então, uma vez que a gente já falou, né, o Elias não quis dar um spoiler no começo ali, vamos deixar o pessoal tentar detectar o que a gente ia dizer no começo do episódio aí, mas a gamificação, Eu ia jogar essa ela... bola pra você, Perdi. O Marlinho
Deu Pô, spoiler. mano. Não, Aí, segue, só o cara não segue, só combina nada segue, antes vai de embora. começar, só vai falando e dá Se a nisso. gente combinasse, não era podcast, né, mano? Enfim, aí. Enfim, era programa de auditório, né? Aplausos e todo mundo. É bem isso, exatamente. Enfim, então a gamificação também é um termo muito utilizado hoje em dia, né? E amplamente a gente percebe que está sendo aplicado amplamente no BIM, né? Porque quem não conhece, por exemplo, uma coisa simples, quem não conhece o Navisworks, primeira vez que vê, fala, caramba, que demais, cara, né? Quem nunca colocou um óculos de realidade virtual, quando coloca, pô, que demais, o cara tá jogando, né? É um jogo. E você tá usando um recurso que tem uma aparência e uma praticidade de um jogo para uma atividade real, né? Uma É o gestão de um conceito virtual, né? empreendimento. Tudo que é Então, virtual entra nessa. É tá super transformar aplicável. algo complexo, né? Algo que é complexo para a maioria da população, transformar isso de uma forma muito mais simples e que essa questão da gamificação consegue trazer, né, para a população e para quem também é profissional, porque fica muito mais didático, né? Fica muito mais simples de entender e também tem outras questões ali de que, assim, querendo ou não, o jogo, todos os jogos são constituídos ali por etapas, metas, você tem que, né, conseguindo cada vez mais, algumas coisas assim. Então acaba estimulando a gente a criar mais coisas, né? Então quando você traz isso para a realidade, né, você fazendo a gamificação, algo, né, projetos em BIM, né, o Sim e tudo mais, de uma forma gamificada, você consegue ver o resultado daquilo que você fez, né, de forma prática, no mundo real, né, pode falar, Rodrigo. Não, pode terminar. Eu só ia engatilhar, pode terminar. Não, pode ir. Não, também. E assim, e tem um outro braço aí que a gente não tá vendo, né? Mas que o nosso grupo lá do TCC a gente usou, que foi o quê? Né, a gente fez um vídeo, né? O InfraWorks ele faz tudo 3D, né? Então a gente conseguiu extrair isso, colocar no Navis e fazer um vídeo, né? Fazer um vídeo como se fosse uma pessoa olhando, né, tal, ali dentro, debaixo da obra de arte. Isso com óculos de realidade virtual, né? Então, tipo, você tinha um QR Code do lado da página, né, lá do TCC, tinha um QR Code, onde no celular você acessava o QR Code e coloca o celular no óculosinho. E aí você conseguia ver toda a estrutura, né, gamificar. Só que precisava disso? Não, Não é para precisava. aumentar o engajamento da Mas é galera. para aumentar o engajamento, então o poder comercial disso, sabe? O poder de, tipo, você conseguir transformar isso em algo palpável, popularizar isso de uma forma onde você consegue vender isso daí, tipo, de uma maneira muito mais fácil, é sensacional, assim, para mim é a melhor parte, porque, assim, se o seu, enfim, o que valia, sei lá, 200, você só mostrando no óculosinho já vai valer 500, sabe? Então o potencial é assim enorme, entendeu? Para a parte O, comercial. o Marlinho, ele tinha dado um spoiler aí, mas ele não comentou, né, de fato, né? Bom, agora a gente entra nessa parte, né? O que acontece? Uma referência para esse entendimento aí sobre o Sim, né? Foi a parte de gamer mesmo, né? E aí entra o SimCity ali em 1989, quando foi lançada a primeira versão aí. Os caras E veiacos, mano, só de uns Cara, essa versão joguinhos. era muito louca. Acho que no Super Nintendo tinha já. Puta, é muito então, legal, cara. aí Nossa. o que acontece? A gente pode Não, trazer tem aqui. Nem o Windows 95 tinha lançado ainda, né? A Chupa, Cara, interface Exato, Bill mas gráfica eu do tenho, ó, negócio. eu Chupa, tenho um nós. Não, eu tenho olha um pra você ver emulador como aqui que era. eu tenho um emulador aqui de Nintendo e tem um joguinho aqui, o Tem, não SimCity. tem? Sim, Qualquer sim. faz o coisa a gente põe teste, na faz o tela teste agora. lá. Eu lembro, cara. É top. Eu Aí, jogava no ó, emulador galera, também. vamos lá. A última versão, eu sou um apaixonado por isso, sabe? Jogos de gestão que envolve dinheiro, eu sou um fissurado. E eu faço todas as metodologias possíveis para não quebrar e vejo qual que funciona melhor, né? De quebra em todas, mas E, tudo e bem. assim, Exato, não tem jeito. jogo no dinheiro infinito jamais, jamais, porque senão perde completamente a graça. Fazer só por estética não funciona. Então aí, Deixa de ser um simulador, né? Elias, deixa de ser simulador na minha versão. Porque o que acontece? Ser um bom gestor
público Assim, nesse não, eu sentido. nunca conseguia construir aeroporto, cara. Nunca Não, consegui. leva mais tempo. Eu vou te dizer que eu já deixei Era muito tempo, mano, sem eu já dinheiro. deixei, mano, eu já deixei o jogo rolando a noite inteirinha, Teto de madrugada gasto, dentro. Você esquece. não consegue. Só Você libera, não, imprime dinheiro aí, ó. não, filho. Eu considerava como investimento privado externo, entendeu? Vem. Pegava os empréstimos da cidade vizinha pra pagar, não paga. Eu fiz Investimento privado. eu fiz uma boa Pega proposta. empréstimo Caixina, pega empréstimo Eu Caixina. mostrei que aqui a gente tem tantas pessoas, não sei o que assado, aqui dá para investir tanto, e aí de repente apareceu R$1 bilhão. Não. Olha. Mas o que que acontece? Eu já deixei. Vendeu, Ó, a gente deu a referência do SimCity, tem o Cities Skyline, que também é o último que eu joguei, né? E o que eu acho muito bacana, e aí tem muitas coisas, muitas informações ali, que a gente pode trazer um paralelo bem direto com o Sim daqui. Ó, só um outro jogo, The Sims não tá muito longe disso não, é porque, tipo, tem da vida real ali do cotidiano, mas é bem parecido também, tá? Isso, é na mesma um linha. simulador de vida em De vida, terceira né? pessoa, né? Vamos dizer assim. Isso. Aqui no Cities Skyline e também no SimCity era mais como gestor público, um prefeito. Sim. E aí o que que acontece? E tem o Twitter lá, os caras reclamam de você no Twitter do jogo, mano. É bem legal. Porque aí qual que é a análise que você faz? Por exemplo, vamos olhar a educação. E isso está muito relacionado ao Sim, principalmente nos dados. Dados é fundamental aqui. Que, por exemplo, é a relação pessoas que têm ensino médio completo, pessoas que são graduadas, pessoas que têm ensino fundamental, pessoas que têm ensino primário, pessoas que não estão estudando. E junto desses dados, você tem o quê? Quantas universidades, escolas você tem? Se elas têm a capacidade ou não para atuar. A dali, você já traça um plano diretório voltado para a educação. Pô, preciso de mais instituições. Estou vendo que em escola de ensino médio eu tenho muitas pessoas que precisam fazer o ensino médio, só que eu não tenho um número de escola suficiente. Então, pensando no lado, o jogo nos traz todos esses dados, mas é possível ter esses dados também pelo sim, vida real? Isso é claro, se você aceitar que o cara do IBGE bata na sua porta e consiga fazer uma pesquisa com você. O cara do IBGE vem lá querer falar contigo, você fala, não, hoje não dá, cara, hoje eu tô ocupado. Mas, cara, de verdade, Não de precisa verdade, vir hoje aqui em na minha casa dia... falar Não comigo. precisa mais Nem vir, precisa, né, mano. Não precisa Não, mais, mas né? hoje em dia, cara, com rede social, com todos os sites que a gente usa, né? E Você preenche os fala, dados, rede currículo social. que a gente manda, preenche os dados também, indicando qual a nossa escolaridade, o que a gente tá Cara, fazendo. Falar pra você, Concordo com Miguel. você. Mandar Fica alguém na casa viável, da você não existe a pessoa informação fazer de todo pesquisa. mundo. Você Não, não os caras precisa, sabem fato. tudo da outra? gente. E outra, mandar uma pessoa para fazer essa pesquisa, eu não sei. Pra mim, Não, ultrapassado, né? fica uma coisa ultrapassada em muitos aspectos. Só que aí o que que acontece? A gente tem a relação das pessoas que não estão dentro dessa grade. Porque essa grade que a gente comentou é uma grade que a gente está falando aqui entre pessoas de quanto? Na média, assim, que tem a maioria, estão 50 para baixo. 50 para baixo está todo mundo dentro dessa grade. Mas ainda tem principalmente a classe idosa que não entra dentro dessa grade. Uma pessoa de 60 anos que está aposentada dificilmente vai ter acesso a esses dados, tirando a parte previdenciária, alguma coisa nesse sentido, se ela estiver recebendo aposentadoria. Se ela é uma pessoa autônoma ali, está fora dessa grade, não tem muito contato com a internet, esses dados eles são mais difíceis de encontrar. Então tem alguns Mas fora quem é que dessa não tem grade que Facebook vale, né? hoje em dia? Não, cara, um chip de celular. Lembra na pandemia que a TIM tava detectando quem tava junto para poder começar? Você lembra disso? Então. O governo fez parceria com as operadoras para saber quem tava em conglomerado através do celular, cara. Pô, não precisa vir o cara fazer pesquisa na porta de casa. Hoje a gente tem a malha maior, com certeza está dentro da internet, e tem os perdidos aí por fora. Agora, se vale o investimento dessa pesquisa campo para pegar esses de fora, aí eu não sei. Mas vamos voltar aqui para nossa linha. O que acontece? Lá no jogo também existe uma análise de ruído, uma análise muito importante. E é engraçado porque se você perdura essa situação por mais tempo, aquele ruído causa doença nas pessoas e faz as pessoas abandonar o imóvel. E é uma realidade também. Se você mora num lugar que é muito barulhento e é constantemente muito barulhento, você fala que não dá para viver aqui.
e você acaba se deslocando. Então, ele tem uma análise desses pontos que é o seguinte, putz, aqui é um centro comercial, não pode ter uma residência aqui, não faz sentido uma residência aqui. Tipo, uma residência na 25 de março. Não dá, você não consegue. Não dá para viver ali, é uma barulheira só. Viver numa avenida movimentada, não dá. Então, tipo, o jogo te dá essas referências. Te dá referências como, por exemplo, coleta de lixo. Se os seus pontos de coleta não forem muito bem distribuídos, você tem pontos que demoram muito para receber, para conseguir coletar o lixo. Isso pode gerar um incômodo e até doença. O abandono da residência pode ser pelo incômodo do cheiro, pode ser por doenças que começam a causar. A gente está falando de regiões que ficam meio que abandonadas. Resumindo, cara, um prefeito, um governador precisa jogar, mano. Precisa jogar esses joguinhos aí, cara. mano. Precisa ter essa Cara, experiência. se- Precisa estar no hoje- currículo ali, sabe quando você é eleito e Exatamente. precisa fazer Tantas pra se horas ali candidatar. de jogo. Pra se candidatar, Precisa você fazer um treinamento. Não, quando você é eleito, você precisa fazer um curso de administração pública, né? Precisa estar na grade lá, cara. Precisa estar. Com Porque certeza, o que com ocorre? certeza. E assim, para você poder ir lá e colocar a escola que Precisa você quer e ganhar tudo mais, também, precisa ser soberano, não pode falir a cidade lá. então, e outra, tem que vencer no jogo, né? Tem que vencer no jogo. Porque assim, por exemplo, nesse Cities Skyline, dentro do. Sem usar os mods. Galera, pra quem é do jogo, mods é. Updates feitos por pessoas que gostam muito do jogo, que acabam criando para você poder fazer coisas a mais do que o jogo propriamente tipo um desenvolveu. GTA com Batman e Sonic. É tipo isso, tá ligado? Por Bomba exemplo. Pet com uniforme 2023 dos times. Exato, é tipo isso. Boa. Então, quando você joga sem esses mods, quando você consegue atingir uma população de 100 mil habitantes, você venceu. Você desenvolveu bem o jogo. Só que, mano, ao longo disso, pode acontecer muitas coisas. Pode acontecer tsunami, terremoto, tem desastres naturais que você pode Furacão. inserir dentro da sua cidade. E faz parte da gestão você prever um fundo para isso, você Mas deixar pra uma mim só grana tinha reservada. incêndio. No meu só tinha incêndio, mano. Puta que pariu. Você tá numa Perdi dinheiro versão. só nisso aí. Você está numa versão atrasada. Mas então, o do incêndio é importante também, sabe por quê? Se você não tem a brigada posicionada certinha dentro da sua cidade, você não consegue chegar a tempo no incêndio. Logo pega fogo no. Mano, eu perdi uma renca de indústrias na área industrial da cidade, porque o bombeiro Sério? tava muito longe. Eu falei, pô, mas. Pô. E aí o que acontece? Quando ele tentava 21 trânsito absurdo. Tudo isso faz parte da gestão. E a gente brinca assim, mas tudo isso tem muito a ver com a nossa realidade. Porque quando a gente olha para o Sim como um todo, a gente consegue se olhar em planta, assim, a gente vê todos os prédios ali formando aquela cidade como um todo, e temos espalhados os pontos de delegacia, pontos de corpo de bombeiros, pontos de educação, pontos de hospital, e tudo isso precisa estar locado de forma eficiente para que a circulação de cada um para o seu determinado item, para o seu destino final, seja o mais saudável possível. Porque, do contrário, você vai ter um engarrafamento, aí você começa a ter um sistema ineficiente. Sabe aquele fator de rendimento que a gente põe num motor elétrico? É um fator de rendimento da nossa cidade. O quanto que ela é eficiente dentro do 100%. De acordo com como isso é difícil, como a gente tem a trava, o rendimento da nossa cidade é ineficaz. Mas eu acho assim que a grande vantagem do Sim é a gente ter o gêmeo digital, né, da cidade, né, de todos os empreendimentos que tem ali. Logicamente, a gente sabe que hoje em dia, não digo impossível, mas, cara, exigiria um trabalho imenso. Mas, assim, é a possibilidade da gente fazer simulações, né? Então, quando a gente fala em planejamento, né, plano diretor, planejamento da cidade, o crescimento da cidade como um todo, a gente conseguir fazer simulações, cara, para mim, eu acho que é o principal ponto aqui, sabe, do Sim, porque, meu, você consegue verificar ali, por exemplo, se uma determinada região está crescendo, a gente está liberando muitos empreendimentos residenciais, né, verticais, e a gente sabe que, vamos fazer uma simulação da parte ali de transporte, saneamento,
energia elétrica, tal. Então você consegue fazer simulações e ver se aquilo vai ser viável ou não, né? Uma outra região que precisa, de repente, de uma melhoria, de liberar mais verba para poder melhorar a outra região. Então você consegue fazer diversas simulações para conseguir ter uma cidade mais eficiente, né? Então, Tem puta, velho, eu acho que tem outro é item legal uma aí, mão na ó. roda. Tem um item bacana que é, por exemplo, a parte de aquecimento solar. Você consegue analisar também você consegue ter um banco de dados sobre os edifícios que hoje dispõem desse sistema, o quão eficiente é esse sistema, o quanto isso pode ajudar a reduzir a demanda de energia elétrica da minha concessionária, porque o que acontece? A energia elétrica em determinados pontos ela é pública, em determinados pontos ela é privada. Então, o que acontece? Determinadas cidades compram energia elétrica, simplesmente compram energia elétrica. E quanto mais essa cidade é eficiente por usar o aquecimento solar, por exemplo, a energia solar como um todo, você reduz o consumo que essa cidade tem da produção normal dessa energia elétrica, a partir de uma hidrelétrica ou algum sistema semelhante. Então, isso traz também uma redução de gastos da cidade e uma possibilidade de investimento em outras linhas importantes. Isso parte de um levantamento sobre até uma questão de cobrança nesse sentido, né? De, putz, esse empreendimento precisa ter, olha a área quadrada de cobertura que ele tem livre, por que ele não tem um sistema de aquecimento solar? Ele consome tanta de energia elétrica, se a gente pudesse usar o aquecimento solar aqui, daria para reduzir tanto, energia fotovoltaica. Então, só pensando nessa análise aqui, do levantamento de dados sobre isso e do aproveitamento dessa energia solar para diminuir o gasto que a cidade tem com energia elétrica, já seria importante também. Cara, sabe um gancho importante aí, cara, que vocês dois estavam falando aí, da gente, né, ter uma pesquisa, né, levantar dados e fazer esse estudo, né? Cara, tem um monte aí de faculdade, um monte de aluno querendo fazer TCC, um monte de trabalho, que fazem esses estudos e nunca vai para frente. É como se fizesse um projeto de pesquisa e não vai para frente. Por exemplo, na minha universidade, na matéria de engenharia de tráfego, a gente tem que fazer algumas soluções, né? A gente do nosso cotidiano. E, tipo, tinha uma renca lá de pesquisa, tipo, para melhorar o trânsito aqui de São Paulo. E era uma coisa simples, sabe? Mudar um ponto de ônibus de um lugar para outro, de outro lado para rua, de uma rua para outra, enfim, coisa simples. Tinham vários assim que eram coisas simples, porque o professor ele priorizou. Cara, faz coisa assim, não vai construir túnel aqui que não, eu vou zerar. Falta semestre para isso, falta semestre para isso. Não propõe túnel aqui porque eu vou zerar. Faz coisa simples, cara, para melhorar o seu cotidiano ali, né, o seu ao redor. E cara, gerou um bocado de trabalho. Cadê esses trabalhos? Tipo, para onde vai esses trabalhos? Não vai, fica ali engavetado e dá uma nota e acabou. Então, tipo, tem um monte de universidade, né, um monte de trabalho, estudantes querendo fazer isso. Então, a máquina pública, ela não precisa chegar lá e pensar nisso, entendeu? Tem um monte de gente que já pensa nisso, né? Que já faz gente que usa. que usa, já Gente que pensa usa. e já propõe a solução. É só realmente catar as informações, entendeu? E Ir lá outro, e chegar na faculdade, fazer algum tipo de evento lá, puta, vamos fazer um prêmio aqui, quem tiver a melhor solução, tal. Então, tipo, engajar esses estudantes para propor soluções, porque é aí que nascem as ideias, né? e E outra, vocês falando assim, eu só lembrei disso. e outra, né? A gente tava falando do jogo ainda, né? Tem uma última pontinha que eu lembrei que eu acho que era muito legal, que era os tipos de empregados que tinham. A parte que trabalha rural, a parte que trabalhava na área industrial, a parte que trabalhava na área comercial, e quando uma dessas áreas estava precisando de empresas, porque tinham muitos profissionais desempregados naquele ramo, e faziam uma exigência, começava a twittar lá reclamando que tipo, meu, falta indústria, a gente, porque tinham pessoas qualificadas para determinados ramos e você precisa desenvolver a cidade naquela linha para atender aquela demanda de desemprego. Então também existe muito dentro desse levantamento de dados para promover essa melhora no desemprego
criando tipos de emprego voltado para aquela área, né? Fechamos? Não, só pra complementar. Não, tá? não fechamos não. O Então, Perdigão. acabou aí. Não, o Perdigão tocou num ponto que eu tinha em mente, né? Que é a parte da simulação. Acho que é o principal termo. Toda a tecnologia que a gente citou aqui, o ganho principal é a simulação para você evitar erros e custos maiores. A gente faz simulação diariamente em Projeto BIM, né? Estou simulando ali um quantitativo, estou simulando o que eu vou ter que comprar, de certa forma, né? No geral. Então, esse termo simulação, ele é fundamental para que você evite erros. Quem nunca viu uma obra de uma obra de rua, avenida, pô, ficou uma merda isso aqui, cara. Você imagina? Isso não aconteceria se o cara pudesse fazer uma simulação, porque vai além de você fazer um projeto, você simular o tráfego, você entender como é que a sociedade vai simular a aceitação das pessoas em relação àquela obra, né? Isso cara, é giz total, assim, entendeu? É giz total. Então, a simulação é o grande ganho também na minha visão. Aí, só para completar, só faltou a gente talvez citar, né? Porque hoje vocês estavam falando tipo em jogo, né? Tipo, plataformas, querendo ou não, são jogos, né? Essa que a gente estava gamificando. Mas existem plataformas, né, oficiais que fazem esse tipo de simulação, né? Não é um joguinho, não O um joguinho. InfraWorks faz simulação de tráfego, por Então, o exemplo. InfraWorks é um braço, Uhum. né? Simulação de tráfego. Mas existe, eu separei até 2 softwares, né? Que Os caras pagaram? que eles fazem isso. Mas separei aqui. E aí, posso falar ou não? Fala aí, mano. Fala. A gente pede manda o boleto depois. A gente deixa o Beleza. Pix aí pra galera. Então, existem 2 softwares, né, que eu separei aqui. Com certeza tem mais, né? Que é o CityMaker. O CityMaker é justamente um software onde ele consegue projetar uma cidade, né? De acordo com o Qual plano de... empresa que é? Você sabe dizer qual empresa? Ele foi desenvolvido pelo pesquisador José Nuno Beirão. Ele é professor da Universidade de Lisboa, em Portugal. Ele não vendeu o software pra ninguém? Não sei, não tenho essa informação. E tem um outro que já acho que é privado, né? Que é o... Deixa eu ver aqui com o nome dele. Pô, faz a pesquisa direito, Rodrigo. É porque eu não tô muito confiante com o nome aqui que eu vou falar, mas é o Entendi. Esri. Beleza, galera. A É o credibilidade Esri. que a gente tá passando. Esri, é o Esri. Esri City Engineer, né? Uhum. Que é da empresa Esri Research. A Esri é assim, é giz total, na Enfim, veia. é de Zurique. A Esri pega giz e enfia na veia e aperta. Justamente, ela faz toda a parte tridimensional e justamente faz esses cenários, né, essas simulações para extrair essas informações e modelos gerados, né? Então a gente não fica só imaginando, puta, é um joguinho. Não, existem realmente softwares que fazem, né, que constroem cidades, que simulam cidades e esses Pra uns dados, isso é joguinho, tá? e esses dados, né, que é tão relevantes que a gente estava falando que a gente precisa de dados para poder simular, o software ele consegue imputar, a gente consegue imputar dados e extrair informações, né, e resultados a partir disso, né? Então é importante citar, né? Se tiver outros aí, com certeza. Não, essas simulações, elas já são feitas no Brasil, tá? Não vou dizer numa questão de infraestrutura, mas eu sei que, por exemplo, a CPTM faz simulações de logística e tráfego de pessoas nas estações, por exemplo. Faz, Então, constantemente. tem uma Tanto que obra fecham os linha catraca de um nova. lado, abre catraca de Isso. outro. Eles têm software que faz simulações para entender melhor como ficaria melhor o fluxo ali dentro. Então, é algo que já está em operação, vamos dizer assim, né? A CT libera a faixa de um lado que está sem fluxo para virar a faixa no sentido contrário, para melhorar um pouco o trânsito. Tem viaduto em São Paulo que não funciona em dados horários. Exato. Né? Tem uma série de coisinhas que vão ocorrendo nessa linha também aí. É isso. Só dando uma... Fecha o caixão para nós aí, eu Perdiga. Vai, E bate os Perdiga, pregos. Vou fechar. Não, o último prego é coisinha rápida, aí é só pra gente pensar e de repente a gente fazer um episódio sobre isso futuramente,
que muito se fala hoje sobre metaverso, né? Então, a gente conseguir também levar os nossos gêmeos digitais não só para um projeto, não só para uma plataforma, mas para um metaverso em si, para que a gente também possa ter outras funções e outras possibilidades que o metaverso acaba proporcionando para a gente. Mas isso fica para um outro episódio, mas tem um linkzinho aí. E digo mais, no próximo episódio, quando a gente for falar em metaverso, a gente vai falar, a gente vai fazer o podcast de dentro do metaverso, Pedigo. Do nosso Oliver. Aí eu dou valor. Aí, cara, você tem que ser Tony Stark, pô, da cabeça, pô. Ó, Perdiga. O cara nem sabe como que ele vai fazer isso, mas ele já tá. Foi na conta do Perdiga, ele que jogou aí. Jogou no vídeo, tá gravado, vai ser publicado. E vai ser galera vai cobrar. Então agora se vira, nego. Agora a gente é que se vira aí. Não pode dizer que é o próximo, né? Mas algum episódio a gente vai fazer de dentro do metaverso aqui, mano. Cada um aqui vai. Todo mundo numa mesa redonda, todo mundo conversando e, tipo, todo mundo com o seu avatarzinho, mano. Vender a empresa. Esse aqui é o episódio 17, né? Nem que seja no episódio 117, mas vai estar lá. Vai tá lá. Uma hora vai. Patrocina nós aí, quem tiver um metaverso, assim, um estúdio metaverso. Falando em patrocínio, Perdiga, faz um merchan pra nós. Com toda certeza. Vambora. Bom, para quem não sabe, esse podcast é desenvolvido pela Alphabim Engenharia, a nossa empresa de projetos e modelagens em BIM. Fazemos projetos de elétrica, hidráulica, sistemas combate a incêndio e desenvolvemos famílias, templates e também cursos para que você aprenda ou se desenvolva melhor na modelagem e projetos BIM. Tá? Então, se você tem interesse em fazer um dos nossos cursos, vou deixar o link aqui na descrição. A gente tem curso de Revit, curso de elétrica e curso de hidráulica, tá? E se você tem interesse em contratar a gente para fazer projeto ou modelagem em BIM dessas disciplinas que eu falei, os links vão estar aí na descrição também. E se você quiser também patrocinar esse podcast, o link vai estar, o último link lá para você entrar em contato com a gente e obter mais informações. Tá ok? Curte, deixa seu like, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Curte, deixa seu like aí, compartilha com os amigos, vamos levar mais informação sobre BIM para todo mundo. E adquira o curso. E adquira o curso. Só um detalhe importante. Hoje, a gente é o único podcast que fala sobre BIM no Brasil, galera. Vamos compartilhar. Que absurdo. Vamos levar para mais pessoas aí. Que absurdo. Então, fechamos, senhores. Os carregadores de piano. Sabe aquele volante que dá a vida pelo time e ninguém vê? Mas ele dá vida pelo time e carrega o time nas costas. É a gente com o BIMcast, cara. Só dá nós. Só dá nós. Rodrigão, abraço. Valeu, filhote. Valeu. Marlinho, valeu. Esse tema foi muito bom. Ai, saudades. Preciso voltar a jogar. Perdiga, abraço pra ti também, filhote. Já vou baixar aqui, já vou voltar a jogar aqui também. Já deu saudade. Já vai matar saudade, já, né? Galera, valeu mais uma vez. Obrigado a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Fui.